Seja bem-vindo ao canal Mundo do Avesso. Se inscreva no canal para mais conteúdos fascinantes e não esqueça de deixar um like e ativar o sininho. Há milhares de anos, as pirâmides do Egito se erguem como gigantescos mistérios de pedras, desafiando nossa compreensão sobre a civilização que as construiu. Elas são um símbolo de poder, engenhosidade e mistério, mas o que sabemos realmente sobre elas? Por que uma civilização tão antiga investiria tanto esforço em estruturas tão monumentais? A história tradicional nos diz que essas pirâmides eram tumbas grandiosas para os faraós, mas será que isso é tudo? E se as pirâmides do Egito não fossem apenas túmulos, mas algo muito mais impressionante? Imagine uma tecnologia tão avançada, que sua verdadeira função pode ser algo que nunca imaginamos. E se as pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, fossem na verdade usinas de energia, capazes de gerar e transmitir eletricidade sem fios? Essa não é uma história de ficção científica, mas uma hipótese real, baseada em novos estudos e descobertas que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o Egito Antigo. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante, onde o passado pode nos revelar segredos que mudariam para sempre a história da humanidade. O que as pirâmides realmente representam? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. As pirâmides egípcias foram construídas com uma precisão impressionante, utilizando materiais que vão além do que seria esperado para sua época. O granito e a dolomita, dois dos principais materiais usados, possuem propriedades únicas. O granito, por exemplo, contém cristais metálicos que emitem radiação e conduzem eletricidade, enquanto a dolomita pode conduzir eletricidade quando submetida à pressão. O transporte desses materiais não foi tarefa simples, já que alguns foram extraídos de pedreiras a mais de 800 quilômetros de distância. Todo esse esforço levanta uma questão intrigante: por que os egípcios escolheriam tais materiais? A localização da Grande Pirâmide de Gizé também parece ter sido cuidadosamente escolhida, possivelmente com um propósito específico em mente. A pirâmide foi construída sobre uma rede de rios subterrâneos, que podem funcionar como condutores naturais de energia. Além disso, a orientação da pirâmide em relação aos pontos cardeais é impressionantemente precisa, desviando apenas 3 minutos angulares do verdadeiro norte. Para se ter uma ideia, esse nível de exatidão supera construções modernas, como o Observatório de Paris, que possui um desvio maior de 6 minutos. Esses detalhes sugerem um conhecimento geológico e arquitetônico avançado. Curiosamente, as pirâmides egípcias apresentam semelhanças com a tecnologia moderna, como os obeliscos espalhados pelo mundo. Esses monumentos, feitos de granito, são encontrados em diversas cidades, como Roma, Londres e Nova York, e, ao contrário do que parece, podem ter uma conexão com a transmissão de energia. O granito, material utilizado tanto nas pirâmides quanto nos obeliscos, possui cristais metálicos que podem interagir com campos eletromagnéticos. Essa característica lembra as ideias de Nikola Tesla, que, no século XX, desenvolveu teorias sobre a transmissão de energia sem fio, uma tecnologia que parece ser semelhante ao que os egípcios poderiam ter utilizado. Além da engenharia impressionante, alguns registros antigos sugerem que os egípcios possuíam um conhecimento muito mais avançado do que imaginamos. No Templo de Ator, em Dendera, foram encontrados hieróglifos que intrigam pesquisadores. Essas inscrições mostram figuras segurando objetos semelhantes a lâmpadas, com serpentes dentro, que alguns especialistas interpretam como representações de dispositivos elétricos. Essa teoria sugere que os egípcios poderiam ter compreendido princípios da eletricidade há milhares de anos. Se essa hipótese for verdadeira, isso indicaria que essa civilização estava muito além do que a história tradicional nos ensina sobre o conhecimento tecnológico da antiguidade. Dentro da Grande Pirâmide de Gizé, a Câmara do Rei apresenta características acústicas fascinantes que podem sugerir uma função energética. Estudos recentes indicam que a arquitetura da câmara poderia permitir a conversão de energia acústica em energia cinética. Isso remete ao princípio da ressonância, onde objetos, como copos de cristal, podem ser quebrados ao atingir uma frequência específica. Essa ideia levanta a hipótese de que a pirâmide poderia ter sido projetada para utilizar frequências sonoras para gerar e transmitir energia. Essa descoberta sugere que os egípcios possuíam um entendimento avançado das propriedades físicas.
Se a hipótese de que as pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, funcionavam como uma usina de energia se confirmar, isso significaria uma revolução no entendimento da história antiga. Essa teoria desafiaria a visão tradicional de que os egípcios eram simplesmente mestres da arquitetura funerária e nos revelaria uma civilização com um conhecimento extraordinário de física e eletricidade, algo impensável para a época. A descoberta de que essas pirâmides poderiam ter sido usadas para gerar e transmitir energia sem fio poderia mudar a forma como vemos a evolução tecnológica ao longo da história humana. A implicação mais fascinante é que os egípcios podem ter desenvolvido uma tecnologia energética sofisticada, que ultrapassava o entendimento da eletricidade em tempos modernos. Isso também abriria um novo campo de estudo sobre as interações entre espiritualidade e ciência na antiga civilização egípcia. Se as pirâmides fossem realmente usinas de energia, poderia ser que os egípcios tivessem uma visão mais holística da energia, não apenas como uma força física, mas como algo interligado à vida, à espiritualidade e à natureza do cosmos. Essa revelação mudaria nossa compreensão sobre os antigos egípcios, sugerindo que possuíam um nível de conhecimento tecnológico que a humanidade moderna está apenas começando a explorar. Embora as evidências apontem para a possibilidade de que as pirâmides egípcias tenham servido a um propósito energético, ainda existem muitas questões não resolvidas. Não há registros explícitos ou provas definitivas que confirmem essa teoria, o que levanta dúvidas sobre a veracidade dessa hipótese. Além disso, algumas explicações alternativas, como a simples função funerária das pirâmides, ainda são amplamente defendidas. O que sabemos até agora são apenas pistas, e o mistério sobre a verdadeira finalidade das pirâmides continua a desafiar os arqueólogos e cientistas. Será que algum dia encontraremos as respostas definitivas para essas questões? A teoria de que as pirâmides do Egito poderiam ser usinas de energia é fascinante e abre novas possibilidades sobre os conhecimentos tecnológicos dos antigos egípcios. As evidências que exploramos, como o uso de materiais condutores, a arquitetura precisa e os hieróglifos enigmáticos, sugerem que a civilização egípcia poderia ter desenvolvido uma compreensão avançada da energia. No entanto, ainda existem muitas questões em aberto. Se essa teoria for verdadeira, ela reescreveria a história da humanidade,